Gente, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, versículo 14. À medida que você for encontrando, coloque-se em pé. É reverência à palavra de Deus que será lida. Vamos falar hoje sobre oração. Sabe de uma coisa? Oração é reveladora. A oração, o conteúdo das orações revelam nossa ansiedade, nossas preocupações, nossas prioridades, onde está o nosso coração. E aqui nós temos uma oração belíssima do apóstolo Paulo em favor dos Efésios, uma igreja na Ásia, que hoje é a região da Turquia, Éfeso. Assim diz o apóstolo Paulo: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Podem assentar, amados irmãos. Oração do apóstolo Paulo é que ele começa assim: por esta razão. Veja que o capítulo 3 começa o versículo 1 desta forma: por esta razão. Por esta razão, e ele retoma o tema no início desta oração: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa razão. Mas que razão é essa? É aquilo que ele revelou do capítulo 2, principalmente no final do capítulo 2, que Deus, porque ele está escrevendo aos gentios. Meus irmãos, essa expressão gentios é porque o evangelho nasceu num contexto judaico, porque Abraão, Isaac e Jacó constituíram uma nação. Quando Deus chamou Abraão, a vocação que Deus deu para Abraão é que ele fosse abençoado e nele fossem abençoadas todas as demais famílias da terra. Infelizmente, o povo de Israel não cumpriu devidamente esta missão, mas Deus fez cumprir essa missão num descendente específico de Abraão, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre, nele bênção para todos os povos, tribos, línguas e nações. E o que o apóstolo Paulo fala é de um mistério, esse mistério que estava oculto até mesmo dos profetas do Antigo Testamento, agora foi revelado, se manifestou em Jesus Cristo e comunicado a ele. O apóstolo Paulo, de uma maneira especial, ele tornou-se apóstolo de Deus, de Cristo, para os gentios. E o que ele comunica para os efésios, esses cristãos que não são de origem judaica, é que eles que não eram descendentes físicos de Abraão, que não eram herdeiros das promessas de Deus para Abraão, agora em Jesus Cristo, eles se tornaram parte da família da fé, porque Paulo ensina isso em Romanos, e ensina isso também aqui em Efésios, que verdadeiro judeu, na acepção da palavra como um herdeiro da promessa, um ser espiritual, não é quem é nascido de Abraão, quem tem o sangue de Abraão,
quem foi circuncidado na carne, mas é quem nasceu espiritualmente, quem tem a fé do pai Abraão. São os da fé, os legítimos herdeiros de Abraão. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E aqui no capítulo 2 ele diz que nós, os gentios, que éramos estrangeiros, que estávamos fora desse circuito dos profetas, agora fomos aproximados, e aquela barreira que havia entre judeus e gentios, aquela parede de separação, aquela inimizade, aquele estranhamento hoje que se vê nas guerras e nos conflitos, esse estranhamento, Jesus Cristo na cruz, Ele derrubou a parede de separação entre judeus e palestinos, meus irmãos. Em Cristo Jesus, Ele pregou a paz aos judeus e a paz aos gentios. Ele de ambos os povos fez uma nova humanidade. Meus irmãos, o que Cristo veio trazer é uma renovação, uma restauração de todas as coisas. E tudo isso que nos divide, todo o ódio, toda a inimizade, Jesus está desfazendo. Ele é o príncipe da paz, Ele está promovendo uma reconciliação de povos, Ele está formando uma nova humanidade, Ele é o cabeça de um novo corpo, de um novo povo, o povo de Deus, meus irmãos. Não confunda povo de Deus com nação alguma. Meus irmãos, as nações estão debaixo do pecado, sejam elas quais forem, são governadas por líderes pecaminosos. Mas povo de Deus é outra história. Povo de Deus são os herdeiros da fé, são aqueles que têm o Messias, o Cristo prometido, e nele a paz. Esse mistério, no fundamento que ele coloca dos profetas e dos apóstolos, Deus constituiu em Cristo Jesus uma nova entidade, uma nova humanidade. Nesta nova humanidade não existe lugar para distinção entre judeu e gentil, escravo, livre, corintiano e palmeirense, são paulino. Não tem lugar para separação. Meus irmãos, todos os que semeiam ódio, todos os que são partidaristas, todos os que veem com estranheza o outro lado, não estão no espírito do amor que Cristo veio plantar e fazer. E é por essa razão, essa revelação que Ele traz, esse mistério de Deus revelado, que nós agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo e participantes da família de Deus, e Ele é o Pai. O Pai, Ele ora ao Pai, de quem todas as famílias da terra derivam, até mesmo o conceito de pai. Toda a paternidade se deriva deste que é o Pai da humanidade, o Pai de todos num sentido mais genérico, meus irmãos, e que convida e que conclama todo mundo, todos os filhos pródigos, sejam eles de qualquer natureza, etnia, Ele conclama para que venham e retornem para casa. E nessa casa, meus irmãos, nós precisamos dessa oração. Essa oração do apóstolo Paulo que nos conclama a amarmos. Meus irmãos, o amor aqui é essencial. A força desse amor, a força do conceito desse amor, para que nós possamos respeitar as diferenças, que nós possamos amar aqueles que são de povos, de pensamentos, ideologias de qualquer maneira diferente. É por esta razão que Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, que ele está sofrendo por causa do Evangelho, por causa desta revelação tremenda, por amor de vocês, os gentios, por amor de vocês, os efésios, por amor de vocês, os brasileiros, os argentinos, os africanos, os asiáticos, por amor a toda a humanidade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. E aqui agora, voltemos para a oração. Ele está orando no versículo 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos. Meus irmãos, a gente pode orar em pé, a gente pode orar sentado. Os judeus costumavam orar em pé. Isso você vai ver em toda a tradição judaica daquela época, eles oravam em pé. Mas o apóstolo Paulo,
dada a reverência, dada a seriedade, a gravidade, ele se põe de joelhos. Orar de joelhos é algo muito apropriado. Meus irmãos, eu quero dizer para você, cuidado, a gente pode orar de todo jeito, a gente pode orar até deitado. Mas olha, meus irmãos, quando a gente separa um tempo para falar com Deus, não seja relaxado. Bom, falei. Não relaxa. É um momento sério, é um momento importante. Tudo bem, se você não pode sentar, se você não pode ajoelhar, se você não pode ficar em pé, tudo bem. Se não há uma outra maneira de orar. Mas se você separou um tempo para orar, capricha. Honra a Deus nessa hora. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Abba, Pai. Desse nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou a orar, Pai Nosso. E meus irmãos, e quando a gente chama Deus de Pai, a gente já percebe a família. Se Deus é Pai, é meu Pai e é seu Pai, nós somos irmãos. E isso é muito importante, por isso o amor aqui vai ser um tema principal dessa oração. Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, gente, riqueza já é muita coisa, da sua glória é demais. Isso aqui mostra que é este Deus a quem agora nós recorremos, a quem Paulo agora dobra os joelhos e diante dele ora, é rico e é glorioso, é suficientemente poderoso para realizar, para operar. Meus irmãos, eu fico olhando esses conflitos de guerra, essas inimizades, parece que orar por paz parece dar murro em ponta de faca. Mas, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que é poderoso para operar. De acordo com as riquezas, com a riqueza da sua glória, conceda a vocês 4 coisas. Isso aqui, essa oração de Paulo parece uma escadaria. A oração de Paulo, como o John Stott coloca em seu comentário aos Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, ele diz que essa oração é como uma escadaria, é como 4 degraus em que você vai subindo mais e mais, e você vai galgando, e você vai avançando mais e mais, você vai se aprofundando, você vai crescendo, vai chegando cada vez mais alto. E a primeira coisa que ele pede, meus irmãos, a primeira coisa que ele pede é força, a segunda coisa que ele pede é amor, a terceira é conhecimento, a quarta é plenitude. Olha aí a escadaria, pedir por força, pediu por amor, pediu por entendimento e por fim a plenitude, toda a plenitude de Deus. Força, amor, conhecimento e plenitude, meus irmãos. Então, a primeira coisa a gente encontra aqui nos versículos, acompanha comigo, você, por favor, não feche a Bíblia, por favor, estamos diante de Deus e diante da palavra de Deus, leve isso muito a sério, leia comigo aqui, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, versículo 16, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito e no íntimo de cada um. O versículo 17 diz algo semelhante, repare bem, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Repare bem a relação entre Espírito e Cristo e entre no íntimo de cada um de vocês com o coração. Repetindo, há um paralelo aqui. Não estão falando de coisas diferentes. Paulo jamais separa o Espírito de Cristo, porque o Espírito é de Cristo, porque o Espírito e Cristo trabalham em consonância. Meus irmãos, aqui é o mesmo pedido de oração. É um pedido de oração ao Pai. Olha a Trindade, ao Pai, pela mediação do Espírito Santo e também de Cristo. Repare bem, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um de vocês, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, no íntimo, no coração, ação do Espírito, ação de Cristo, tudo por conta do Pai. Meus irmãos, aqui é tremendo e a gente precisa desse fortalecimento. E aqui ele diz, enraizados e alicerçados. 2 metáforas. Uma do campo, do reino da biologia. Outra do reino da arquitetura, da engenharia. Temos arquitetos, engenheiros, pedreiros. Um é da botânica. Um é do reino
vegetal, enraizados, meus irmãos. Nós precisamos de raízes profundas, nós precisamos de alicerces, enraizados, alicerçados no quê? Repare bem, alicerçados, enraizados neste amor. Como nós vamos precisar dessa raiz do amor? Porque há muito estranhamento entre nós, porque há muita perspectiva diferente, porque somos de origens diferentes. E quando ele falava de uma igreja que agora estava sendo composta naquela época por judeus convertidos e por gentios que comiam carne de porco, e judeus que achavam isso horroroso, odioso. Então repare bem a necessidade da gente estar enraizado, da gente estar alicerçado no amor, para a gente poder amar, até mesmo o adversário, até mesmo o inimigo. Olha só, meus irmãos, em amor, isto para quê? Então já falamos de dois: com todos os santos vocês possam compreender. Agora é o entendimento. Uma coisa é alicerçado no amor, para a gente praticar o amor, para a gente ter essa raiz, essa essência em Cristo, fortalecidos em Cristo, no íntimo, no coração, enraizados em Cristo, enraizados no Espírito, para a gente poder ter esse amor de Deus em nós, para a gente amar como Cristo nos amou. E agora que a gente possa compreender, que a gente possa ter um entendimento, meus irmãos. A oração dele é para que você possa compreender agora o amor de Cristo. Ele fala de 4 coisas do amor de Cristo. Primeiro, a largura. Meus irmãos, o amor de Cristo é largo, é amplo, a amplitude alcança todos os povos, tribos, línguas e nações. Se estende. Ele é amplo, abrangente, a largura. E o comprimento fala da sua extensão, da sua duração. Ele é eterno. O amor de Deus é amplo e ele é eterno. Ele é largo e ele é comprido. O amor de Deus, compreender a largura, compreender o comprimento, compreender a altura e a profundidade. Quando a gente fala de profundidade, o amor de Deus busca o mais torpe, o mais depravado, o mais hediondo dos pecadores. Ele é profundo para salvar o ladrão na cruz. Ele é profundo para resgatar o assassino, o criminoso, aquele devasso, aquele profano. Ele é poderoso. Meus irmãos, Cristo transforma. Nós cantamos hoje, Ele é o poder. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para mudar a vida, para tirar, resgatar o viciado, resgatar aquele que está escravo do pecado, aquele que está arruinado, mudar o curso da história. Nós cremos em conversão, nós cremos em transformação de vidas. Ele é profundo, esse amor de Deus alcança, porque Deus amou o mundo com todas as pessoas, de todas as espécies, de todos os tipos. Profundo e ao mesmo tempo elevado, alto. Profundo para pegar o pecador e o resgatá-lo e levá-lo às alturas. Meus irmãos, a grandeza, toda a dimensão do grande amor de Deus, esse conhecimento. Você tem conhecimento, você tem consciência de como Deus ama, como Deus é amor, como Ele ama as pessoas, como Ele ama você. Que você possa ter essa consciência do amor de Cristo, que excede, olha só, repare bem, que excede todo o entendimento. Ele excede a sua compreensão. Você não compreende devidamente ainda, por mais que você compreenda, há mais para ser compreendido a respeito da extensão, da largura, do comprimento, da profundidade desse amor de Deus pela humanidade, por todos nós, para que vocês fiquem cheios. Meus irmãos, agora é um pedido por plenitude. Então o primeiro pedido foi por força que está em Cristo, força que está no Espírito Santo, em tudo aquilo que o Pai providenciou para nós, e estejamos enraizados, estejamos alicerçados neste amor, para que a gente possa amar uns aos outros, para que possamos amar as pessoas indistintamente e possamos conhecer essa gnose, esse conhecimento do amor de Deus, do amor de Cristo por todos
indistintamente, e agora sermos cheios da plenitude. É o quarto ponto. Primeiro é força, o segundo é o amor, agora é o conhecimento e por fim a plenitude, para que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, quando a gente é nascido de Deus, quando a gente tem a conversão, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos feitos novas criaturas, mas a plenitude de Deus, ela tem graus. A plenitude de Deus, ela não é estática, não é uma coisa que você tem e acabou. Você pode crescer nela, você pode galgar, você pode avançar, e você precisa, como o apóstolo Paulo diz um pouquinho mais adiante: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você tem a plenitude, você vai se enchendo mais e mais. É alguma coisa que a gente vai encontrar lá no céu. No céu a gente vai estar pleno e vai continuar sendo cheio, porque não é monótono, não é estático, nem em termos do conhecimento do amor de Deus, nem em termos do conhecimento do próprio Deus, e nem em termos do nosso próprio desenvolvimento. A gente avança, porque Deus é infinito, porque Deus é eterno. A gente vai galgando, vai sendo tomado pela plenitude, e cada vez mais a semelhança de Cristo, porque ser cheios da plenitude de Deus é ser como Jesus, porque Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Ele é a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade está em Cristo. Então Deus tem por plano que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos, e nós façamos parte dessa família, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, o irmão mais velho, no qual nós nos inspiramos, e ser cheio, diz o apóstolo Paulo, um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, né? Ele fala sobre até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, que é Cristo, a perfeita humanidade que está na pessoa de Jesus Cristo, essa plenitude. E agora ele termina, irmãos, de uma maneira tão grandiosa. Ele está tão convicto dessa presença de Deus, desse poder de Deus, e ele diz: olha que oração linda. É uma oração muito objetiva, muito direta, é uma oração pelo povo de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Meus irmãos, Ele é poderoso, e Ele é poderoso para fazer. Ele não é apenas poderoso, Ele é poderoso para realizar, e é para realizar mais, e não é apenas mais, é para realizar imensuravelmente mais, infinitamente mais. Meus irmãos, não é apenas mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, é também infinitamente mais poderoso para realizar o que nós pensamos. Eu conversava hoje na reunião de oração, eu não sei se eu orei isso, ou se eu pensei, ou se eu falei, eu acho que eu falei, eu orei. Eu disse assim, que pensando nesse texto mesmo, às vezes, eu conversava isso com a Cristina ontem também, às vezes, tem coisas que a gente não pede porque a gente fica encabulado de pedir. Você já ficou encabulado de pedir alguma coisa para Deus? Eu já fiquei. Aí também já é demais, né? Aí eu falo, não, já está bom, por que eu vou pedir mais? Não, aí também, estou sendo muito exigente. Ou qualquer coisa assim. Mas passou pela cabeça, foi um pensamento. Aí eu lembrei do Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração. Não foi nem que saiu da boca, estava lá no coração. Quem já teve essa experiência? Você nem pediu, mas estava lá no coração. Deus leu o seu coração, o seu pensamento. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha a confiança do apóstolo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, imaginamos, conforme o seu poder. Olha quantas vezes a palavra poder aparece aqui. Poder que opera em nós. Meus irmãos, o Espírito habita em nós, o poder opera em nós. Nós já somos novas criaturas, nós fomos feitos já
parte dessa nova humanidade. A Ele seja a glória, a Ele, porque a Ele pertence essa glória. Ele é gracioso para conosco, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é derramado no nosso coração e por isso nós podemos amar os irmãos. E tudo é dele na nossa vida, é graça sobre graça, e aqui a graça para nós pedirmos infinitamente mais. Não, para nós recebermos infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma coisa que eu chamo a atenção só como um adendo aqui, um anexo à pregação. Era para eu ter falado disso antes, mas eu acabei me esquecendo. Repare bem, o apóstolo Paulo, até aqui, ele estava instruindo, né? Ele estava instruindo o povo sobre o mistério de Deus, sobre a graça, sobre como nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, como nós agora fazemos parte da família de Deus, como nós estávamos mortos em pecados e Ele nos deu vida, como que pela graça nós somos salvos e pertencemos agora, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos os herdeiros legítimos de todas as promessas do Antigo, do Novo Testamento. Nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então tudo isso, nós que não éramos povo, agora fazemos parte da família do povo de Deus, somos filhos de Deus, chamamos Deus por Pai e tudo mais. Quando ele dá essa instrução, ele passa agora a orar. É muito interessante isso. O casamento entre a instrução e a oração. Você vai ver isso em João 13, 14, 15, 16 e 17. Momento da ceia do Senhor. Momento de muita instrução. Jesus instrui os seus discípulos. Os prepara para tudo o que iriam enfrentar. Troca ideia com eles, responde questões. É muito importante ver todo o ensinamento de Jesus naquele contexto. Capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. No capítulo 17 temos uma oração de Jesus. A instrução serve sempre de base para a oração. Veja que o que Paulo ora, ele ora a partir da instrução, do conhecimento. Isso ensina para nós aquilo que João disse: a certeza que temos é que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos atende. É muito importante notar que Paulo está orando a vontade explícita, revelada de Deus a ele. Toda esta revelação que Deus deu para ele, agora se tornou motivo de oração. Ele ora pela comunidade de crentes, predominantemente de origem gentílica, asiáticos, não judeus, para que eles possam ser fortalecidos, para que eles possam ser enraizados nesse amor, para que eles possam conhecer o amor de Deus, para que eles possam ter a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude de Cristo em si. E tudo isso é baseado na revelação que ele teve, que ele acabou de comunicar. Lembra que no começo eu falava sobre a oração ser uma espécie de radiografia? Se nós estudarmos as orações das pessoas ou as nossas próprias orações, nós vamos compreender muito sobre nós mesmos. Quais são nossas prioridades, qual é o nosso foco e tudo mais. Nossa ansiedade. A oração é a expressão do desejo mais profundo do ser humano. Repare que Paulo está embebido do conhecimento de Deus, da revelação de Cristo, e está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não que seja errado nós pedirmos outras coisas. A gente viu aqui no final essa grandeza do amor e do poder de Deus para nos alcançar em todas as esferas. Que você precisa de cura, você precisa muitas vezes de uma direção, de sabedoria, de um emprego, de uma estratégia para lidar com determinada circunstância. O Senhor é socorro bem presente na angústia, sem nenhum problema com isso, mas para pensar na pobreza que seria de nossa existência, se nós estivéssemos fazendo de Deus
apenas um associado para que nós pudéssemos ter uma vida melhor, mais tranquila, próspera, qualquer coisa assim. Meus irmãos, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não se estribe no seu próprio entendimento, mas Ele fará. O Senhor sabe cuidar de você. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando você compreende as coisas de Deus, e você compreende a mente de Deus, e compreende o plano de Deus, e você começa a beber disso, e ficar maravilhado com isso, você apruma a tua vida com os propósitos santos de Deus, você está no centro da vontade de Deus, tudo mais, os sonhos, a sua imaginação, tudo mais, está por conta daquele que te ama sobremodo. E a gente não precisa se preocupar tanto assim com as coisas desta vida. Não andeis ansiosos, o Pai vai cuidar de tudo mais. Mas, meus irmãos, concentre-se, busque em primeiro lugar, aprenda a orar com o apóstolo Paulo. Eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. Ora a palavra de Deus, ora a vontade de Deus, entenda a vontade de Deus, busca a vontade de Deus para a tua vida, para a vida da tua comunidade, para a vida da tua família, para a vida do teu país, para a vida do teu mundo. Entenda que Deus tem uma missão para nós aqui, e isso é uma revelação grandiosa, e essa oração tremenda, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, a Ele a honra, a glória, hoje para todos sempre, amém. Coloquemos-nos em pé. Eu quero convidar você para ter um momento de oração. Olha, meia hora, cumpri minha promessa, não foi? Vem cá, temos 10 minutos para oração. Chamo você, vem aqui à frente. Vamos orar. Eu estou chamando quase todo mundo aqui, né? Mas tem que vir espontaneamente. Orar isso aqui, essa oração do Paulo. Vamos orar por mim, orar por você. Sabe, que você não saia daqui o mesmo que você entrou, que você saia mais pleno, mais fortalecido, mais firmado em amor, mais enraizado e alicerçado em Cristo, no Espírito, compreendendo mais essa grandiosidade desse amor de Deus que é tremendo, que você se coloque mais no centro da vontade de Deus, que você esteja embebido da palavra de Deus, fortalecido, enraizado, que você seja pleno, cheio do Espírito Santo, cheio da paz, cheio da graça, fortalecido em amor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me uno a você em oração. Eu faço o coro, o coração do apóstolo Paulo. Oh, nós nos colocamos diante de Ti. Nós queremos que essa oração, Senhor, ó Pai maravilhoso, cumpra-se na vida da nossa comunidade, não apenas ali na igreja de Éfeso, mas aqui na igreja em Mirandópolis. A partir de nós, o alcance se estenda para nossa família, se estenda para nossa vizinhança. A partir de nós, esse grande amor, essa graça, esse discernimento, nós como objetos do teu grande amor, nós objetos dessa sua força que opera em nós, que nos transforma, que nos faz parte da tua família. O Senhor é o nosso Pai. Nós, ó Deus, queremos ser como o Senhor, como filhos que espelham o Pai. É só pelo poder do Espírito, é só pelo poder de Cristo. Ó Senhor, é um milagre que nós precisamos, um milagre para amar como o Senhor amou, um milagre para enxergar, para discernir na situação de tribulação, de angústia, quando as coisas parecem, os ventos são contrários, tudo parece conspirar contra nós. Senhor, tu estás presente, o Senhor é por nós, o seu amor não nos desamparou. Ó Senhor, nós podemos confiar que nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus. E que esse amor, ó Deus, seja a marca registrada da nossa existência. Ó Deus, um coração compassivo, um coração misericordioso, é o Cristo, é o Espírito aqui no íntimo, é o Cristo no coração, no nosso coração. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa quando nós reagimos mal, quando nós agimos na carne, quando nós respondemos na carne, quando nós perdemos a paciência, quando nós nos iramos, quando nós, ó Deus, deixamos muitas vezes a amargura tomar conta, quando nós, ó Deus, deixamos a frieza espiritual, quando nós estamos vivendo de maneira mesquinha. Ó Deus,
vivendo como se a vida e a existência dissesse respeito apenas ao aqui e agora, quando o Senhor nos chama para algo transcendente, algo que começa aqui, mas pula para a vida eterna. Ó Senhor maravilhoso, cumpra-se em nós o teu querer, revela, Senhor, como Paulo orou, ó, o conhecimento, abre o nosso entendimento para a grandeza do teu amor, e que este amor do Senhor traga libertação das cadeias, traga libertação das limitações. Ó Senhor, expanda o nosso coração, encha-nos do teu Espírito. Pedimos por força que vem de Cristo, que vem do Espírito, que vem da cruz, que vem do Senhor. Pedimos esse alicerce, esse enraizamento no amor de Cristo, para a gente amar, e esse discernimento do teu grande amor, da amplitude do teu amor, do alcance, que nós possamos amar as pessoas a despeito de quem quer que elas sejam, que nós sejamos discípulos, embaixadores desta paz e desta reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores, e ponto final. Os mansos é que herdarão a terra. Tem gente com arma na mão querendo herdar a terra, quando a tua palavra é clara: os mansos herdarão a terra. Nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. Esta fé que Abraão teve, Isaac, Jacó, Jesus, os discípulos todos, e que esteja em nós, agora cheios da tua plenitude, do teu amor, da tua graça, em Cristo Jesus, e que haja cura, como orou meu querido irmão Sérgio na manhã de hoje, por toda a igreja, por todas as pessoas. Ele pediu que haja cura para o físico, cura para a mente e cura para o espírito. Você, corpo, alma e espírito, você como ser total, pleno, seja curado, abençoado, enriquecido. E Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, imaginamos, pensamos, a Ele a honra, a glória, Senhor, para todos sempre. Amém, amém. Valeu, pessoal. Uma semana de paz, de bênção e de vitória para todos vocês. Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seu grande amor, sua comunhão, esteja com vocês. Vitória, irmãos. Paz, alegria. Sigam como instrumentos de Deus. Amém.